Uma das coisas que tem me pegado é de querer entender essa comunidade do 4chan e dos incels. Como lidar com os sobrinhos que... o sobrinho que tá lá indo pro... ouviu ali um ANCAP, né? Você mencionou ali o cara que, né? Pô, isso aí me dá medo da paternidade, essas coisas. Não, sério, ô Gustavo, sério, você pega um Kim Kataguiri. Manda uma dessa, tá maluco? O Kim Kataguiri lá começa ali com Naruto, sacou? Passa ali por uma interpretação toda fodida da cabeça do One Piece e daqui a pouco tá convencendo o teu moleque que partido nazista é beleza. Isso aí. Então. Ela tem uma preocupação válida aí, porra. Isso é uma coisa que assusta muito, né? Porque a gente tem visto muita gente jovem se envolvendo nesse tipo de furada. Eu tenho lá minhas hipóteses, assim, que, né, talvez uma fantasia juvenil, assim, de uma vida sem a opressão do pai e da mãe, né? E, enfim, imagina que um dia vai ser livre, completamente independente. Mas aí, como é que a gente conversa com essa galerinha mais jovem que está caindo nessa furada também, né? Acho que é fundamental que a gente entenda que muitas vezes esses espaços de internet são espaços muito propensos para o desenvolvimento desse tipo de pensamento, desse tipo de linha. Porque é uma linha que bosteja, né, essa é a palavra, bosteja muito um absurdo que essas pessoas muitas vezes querem ouvir, né? E é de certa forma um conforto, porque a ideologia conservadora, né, como do vereador Mirim, Nicolas Ferreira, é um negócio que condiz com a realidade da qual está presente e são elementos fáceis de se culpabilizar. É um negócio até um processo que o finado politicamente, né, o Zizek está vivo ainda, mas assim, cada dia pior, assim, mas na época que era legal, ele falava um negócio que era bem interessante, que era que esses elementos para a ideologia conservadora, para a ideologia da extrema-direita, eles centralizam a responsabilidade da crise social em um determinado agente, em uma determinada pessoa que é o responsável e que quando você elimina isso, acabou o problema. E aí isso é um prato cheio, né? Porque isso é uma forma de trato com a realidade muito mais simples. Porque, pensa, né? Pô, se eu tenho um problema, né, eu tenho uma infestação de barata na minha casa, eu vou lá e detetizo a casa, acabou o problema. Acabou, vamos viver felizes para sempre, montado num tigre com arco-íris ao fundo, sabe? E esse trato com a realidade ele é muito mais simplificado e ele é fruto justamente de um processo em que as famílias tendo carências materiais cada vez maiores, e, portanto, a vida material encontrando dificuldade para se desenvolver, vai acabar fazendo com que a pessoa entre nessa lógica, né, de que, eu tô pobre, eu não tô com videogame, eu não tô com isso, eu não tô com aquilo, porque os impostos, porque a indústria nacional e não sei o que lá, e aí a gente ainda tem uma outra coisa que é como a nossa sociedade ideologicamente opera para esses jovens. Então, eu tenho estudado um pouco sobre isso, porque eu estou escrevendo um livro que vai sair pela Ruptura Editorial, que eu estou organizando, que é sobre... são ensaios sobre internet e sobre capitalismo. E aí, uma das coisas que tem me pegado é de querer entender essa comunidade do 4chan e dos incels. Porque eu vejo esse fenômeno dos incels como um fenômeno ideológico do extremo processo de individualização e de uma certa quebra de estar na sociedade. Por favor? Desculpa te interromper, cara, mas tem uma coisa aí. Eu vou falar isso correndo o risco de atrair a ira dessa galera aí que tem tempo para essas coisas, mas vamos lá. Parece que nesses fóruns, a gente observou isso durante muito tempo pela mesma razão, para escrever também. Parece que nesses fóruns reina uma ideia assim, sabe, da sobrevivência do mais forte. Você entende isso? Mas ao mesmo tempo, essa ideia é pregada pelos que vistos de fora seriam os mais fracos. Sim. São os rejeitados, são os coitadinhos, são os isolados, e pregando uma ideia ali da sobrevivência do mais forte, da lei da selva e tal. Eu não consigo compreender esse contrassenso, cara. Contradição, né? Gustavo, eu não consigo imaginar um exemplo melhor
de alguém que está militando contra os seus próprios interesses, de alguém que está defendendo a própria destruição. Assim. E eu não consigo, eu não consigo assim acessar as razões que fazem esse ser um fenômeno de massas tão grande assim, cara, porque não são pequenos esses fóruns, bicho. Não, são enormes. É da mesma lógica do trabalhador que defende o corte, PEC teto de gasto, defende reforma trabalhista. É a mesma linha. É a mesma linha porque são sujeitos despolitizados, né? São sujeitos que, tipo, pensa comigo, né, Álvaro? E eu acho que acho que a gente pode pensar até num exemplo. Os Estados Unidos são um ótimo exemplo para isso, né? A terra da liberdade e da democracia com bombas na Síria. Mas o que se vende lá, né? Essa perspectiva de que o sujeito indivíduo é acima de qualquer coisa. A sua liberdade pessoal, a sua ideia de sociedade, e é martelado um conceito, isso também reverbera para a gente aqui, de uma forma menos intensa, porque lá é o epicentro desse elemento ideológico, mas o que reverbera? Que o sujeito que não é o centro das atenções, que não é esse escolhido, é um fracassado, é um perdedor. E a questão é que a gente é martelado que a gente tem que ser vencedor nessas regras, saca? Isso não vai acontecer por uma impossibilidade histórica, por uma impossibilidade material, né? Porque as pessoas são naturalmente diferentes, né? Elas têm questões, particularidades, peculiaridades. E então, esse movimento ideológico, ele acaba dando um tilt na cabeça dessa molecada, porque você recebe isso. Pô, você tem que pegar as minas mais gata, você tem que ser o bombado da academia, você tem que fazer todas essas coisas para ser um vencedor. E quanto mais a pessoa está inserida nessa dinâmica, mais a impossibilidade material de alcançar isso, porque isso é uma farsa, né? Porque isso não existe, isso é coisa de filme, a pessoa vai entrando em pinel, ela vai ficando doida. Por quê? Porque ela percebe que não há outra alternativa, porque o sucesso, e aí é que entra a individualização. O fracasso não é culpa das condições históricas, não é culpa das condições materiais, porque isso é um trato complicado com a realidade, né, Álvaro? Pô, você entender que é uma luta de classes, questões interseccionais de opressão, questões históricas, não é um debate simples. Então acaba rolando aquele desvio que o Zizek falava, né? Para você tratar com a realidade melhor, o que você vai fazer? Eu vou matar quem é o responsável por isso. Porque é esse responsável que é o criador de todos esses problemas. Por isso que esses fóruns de incel é cheio de neonazi. Por quê? Porque tem essa perversão, né? Dessa galera. As mulheres são sujas e são depósitos de homens, sabe? As pessoas negras, as pessoas LGBT. Por quê? Porque é produzida uma narrativa ideológica que diz que você tem que ser vencedor. Se você não é vencedor, a culpa é de alguém, porque ela não pode ser sua. Porque se você se questionar, então significa que o seu eu individual não era tão bom assim? Isso não faz sentido para a ideologia dominante, né? Você tem que atomizar esse sujeito para que ele entenda, para que ele veja que o problema, quem que é? É o outro, é o estrangeiro. É aquele que não faz parte da minha realidade. Não é à toa, vem comigo agora, não é à toa que grande parte dos incels são o quê? Homens, jovens, brancos, filhos da classe trabalhadora. Você está me dizendo que prometeram um monte de coisa para eles, e não tem. Essas coisas não foram entregues, e agora a culpa é da Ana. Exatamente. Entendi. Exatamente, a culpa é da Ana. Porque, tipo, isso cria... Se a gente olha para esses históricos, né? Massacre de Columbine, o que aconteceu aqui em Suzano, é sempre a mesma linha narrativa. É um grupo misógino pra cacete, que chega até a flertar com uma certa ideia de homoerotismo, mas não como homossexual. Não é gay. É brother, é parça, é a broderagem levada ao extremo, né? Levada ao nazifascismo. Por quê? Porque tem essa ideia desses outros sujeitos que são abjetos, né? Porque eles são os responsáveis pela rejeição. Esses outros, né? Esses estrangeiros daqui. E isso é uma produção ideológica de uma sociedade que aliena os sujeitos
Porque impõe uma ideologia, porque impõe um processo, não que dê para viver sem ideologia, né? Isso é absolutamente impossível, não tem como. A questão é que essa ideologia que está sendo colocada é uma ideologia que valoriza esse processo de alienação para poder te vender um papel que você deveria ser. Você tem que ser. Se você não é, pô, você é um fracassado, você é um loser, você é um excluído. Não é à toa que os ataques são direcionados a quem? A mulheres, negros, LGBTs. É sempre a mesma história. E é curioso, né? Porque são filhos da classe trabalhadora. São geralmente meninos brancos de origem pobre ou de classe média baixa. Porque o que eles têm a perder? Eles não têm herança, eles não têm carro, eles não têm nada, eles não têm emprego. E quanto mais as contradições materiais vão pegando, né? Aí a gente pode falar do avanço do neoliberalismo, por exemplo, a precarização dos trabalhos, a impossibilidade de enriquecer, de criar uma vida confortável, a pessoa tem o quê? O que ela tem no final do dia? Ela não tem nada. Então o que ela tem a perder? Ela não tem nada a perder. Tá ligado? Você conhece a Bruzinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Bruzinhas conhece você. Eu tô falando sério. Na Bruzinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas. Tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas têm um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja bruzinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Bruzinhas nas redes sociais para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Também tem a Raposinha, só vi vantagem.